Nos próximos capítulos de Abismo de Paixão, Lupe pede que o sobrinho seja mais claro, e Damião finalmente confessa que quem disparou em Ramiro foi Ingrid, e não ele. O padre enlouquece, e pergunta como ele pode assumir a culpa por algo que não fez. Damião explica que ela suplicou que ele fizesse isso, pois não poderia comparecer ao casamento do filho se estivesse presa. A única coisa que Lupe consegue dizer é que sabia que Gael estava muito preocupado com a mãe, pois sabia que ela apanhava de Ramiro. Damião não entende como o amigo deixou as coisas chegarem tão longe, mas o padre explica que Gael tentou convencê-la a deixar o bandido diversas vezes, mas ela não quis. Damião começa a encaixar as peças do quebra-cabeça e pergunta ao padre se ele por acaso suspeita que Ingrid voltou ao povoado depois de tanto tempo, com outra intenção que não era reconquistar o filho. Guadalupe confirma a suspeita do sobrinho, que agora quer saber que motivo seria esse. Porém, o sacerdote diz que isso ele vai ter que perguntar diretamente a Ingrid, e pedindo perdão ao rapaz, explica que não pode revelar um segredo de confissão. Algumas horas mais tarde, Paloma chega em casa e conta à avó que Damião, ao defender a mãe de Gael, atirou em Ramiro, que está mal no hospital e talvez não resista ao balaço que levou na cabeça. E quem também chega em casa com a cabeça quente é Almerinda. Ela acaba lembrando das últimas palavras de Branca, quando a mulher avisou que tinha algo muito importante para dizer sobre Estefânia e que ela esteve equivocada todos estes anos. A fazendeira ainda se recorda que naquela época enfrentou Branca, dizendo que ela sempre defendeu a mãe de Elisa, apesar de ela ter feito o que fez. Em sua memória, ainda relembra das palavras da esposa de Lúcio, que afirmou que jamais estaria em sua casa, se não soubesse exatamente o que estava dizendo. No dia seguinte, logo cedo, Almerinda vai à casa de Lúcio e diz que está ali para falar sobre Branca. A mulher explica que antes dela falecer, esteve em sua casa para dizer que estava muito errada sobre Estefânia. Ela ainda explica que a mulher chegou a marcar um encontro entre ela e Augusto em sua casa, mas nunca conseguiu chegar a tempo. Lúcio lembra que a falecida esposa tinha descoberto alguma coisa que a deixou muito preocupada, mas também não soube o que era, pois Branca faleceu. Ele lembra que Augusto também fez a mesma pergunta, e ele respondeu exatamente o mesmo. Porém, diz que ele e sua esposa sempre acreditaram na inocência de Estefânia, e tenta dizer seus motivos, mas Almerinda quer provas. Enquanto isso, Carmen espera por Elisa aboletada na sua cama. Quando a moça chega, ela diz que está ali para informar que Damião está prestes a ser solto. A garota diz que isso não lhe interessa, e Carmen revela que, na verdade, queria saber se pode falar com Gael para que ele cuide de suas terras enquanto Ramiro está no hospital. Elisa diz à tia que pode fazer o que quiser, pois ela e Ramiro já levaram a fazenda à ruína, e vai ser muito difícil recuperar. A mulher admite que já sabe disso, e a garota se propõe a comprar as terras que eram de seu pai, se a tia lhe der tempo. Mas Carmen resolve partir para a ignorância, e começa a tripudiar dizendo que antes que isso aconteça, ela já estará morta. Na fazenda de Ramiro, depois de passar a noite toda procurando pelas passagens aéreas, Ingrid começa a se desesperar. Nesse meio tempo, Almerinda, cheia de dúvidas, vai conversar com a sepultura de Estefânia e diz: "Sei que tua irmã odiava Rogério, mas também sei que ela amava profundamente o seu marido. E se por acaso foi ela quem te incriminou para ficar com seu marido? E se não era você, Estefânia, quem era a mulher pela qual meu marido iria me abandonar?" Elisa chega com flores para colocar na sepultura da mãe e quer saber o que Almerinda está fazendo ali. Ela diz que teve curiosidade para saber onde estava enterrada a mãe da moça e acha estranho que até hoje não fizeram uma lápide decente para a falecida. A moça explica que ela era muito pequena quando tudo aconteceu, e sua tia e seu pai nunca se interessaram por isso. Almerinda revela que entende e sabe muito bem que a única coisa que interessava a Carmen, na época, era se casar com Augusto o mais rápido possível. A fazendeira continua revirando o passado e enchendo Elisa de perguntas, mas a moça resolve perguntar o que realmente a mulher quer ouvir e dispara: "Você quer que eu te diga que descobri que meu pai traía minha mãe com sua própria irmã quando era pequena? Pois sim, eu os vi falando de amor e se beijando. Está satisfeita? Agora vá embora, pois debaixo desta terra está minha mãe e você vai ter que respeitá-la. Agora me deixe só com meus mortos." Neste meio tempo, Gael conta ao padre que sua mãe está namorando Edmundo. Ele diz que o médico está apaixonado por Ingrid, e ele faz gosto na relação dos dois, pois Tobar é um bom homem. Mas Lupe pede ao rapaz que tenha muito cuidado com sua mãe, pois continua vendo algo nela que não lhe agrada. Mas Gael conta que ela prometeu dizer quem era seu pai, e o sacerdote diz que espera que isso aconteça logo, pois todos estes anos carrega consigo este segredo de confissão. Mas Gael continua de mau humor e diz ao padre que não pretende ver Damião,
pois já agradeceu pelo que ele fez. Mas quem deveria ter resolvido a situação de sua mãe era ele. Lupe pede que o rapaz considere a amizade dos dois, e é importante que eles sempre se mantenham juntos, até porque ele agora já tem a mulher que diz amar, e Damião aceitou perdê-la. O rapaz fica ainda mais aborrecido e diz ao padre que Damião não perdeu nada, e ele está com a mulher que amou por toda a sua vida. Mas Lupe resolve perguntar: bom, disso, só você tem certeza. Além disso, me diga uma coisa. Se estes são os seus verdadeiros sentimentos, porque as atitudes que Paloma está tomando para refazer sua vida sem você te afetam tanto? Mais furioso ainda, Gael responde gritando: porque ela está totalmente equivocada. Está deslumbrada com esse engenheirozinho, o tal de Henrique Tobar, e ele não a merece. Agora é Guadalupe quem perde a linha e grita: ah, mais que fácil! Como é simples ver o erro dos outros e não aceitar o que a gente mesmo comete. Tomara que você coloque a mão na consciência e examine muito bem os motivos que você tem para agir dessa maneira. Estou te desconhecendo, Gael, pois você já não é o mesmo. Desde que a amizade entre vocês quatro se rompeu, vocês estão piores do que nunca. Você precisa conversar com meu sobrinho para saber todos os sacrifícios que ele fez para favorecer você e Elisa. Só que não adianta nada o sermão do religioso, pois o rapaz se recusa a voltar a ser amigo de Damião. Do outro lado da pracinha da cidade, Tonha chega furiosa ao centro de saúde e pergunta se o filho continua com Ramiro. Braulio diz que sim, e não conseguiu convencer o menino a ir embora. A moça diz que vai tirá-lo dali de qualquer jeito, nem que seja à força, e entra no quarto do bandido. Os dois discutem, mas quando Vicente diz que não vai deixar seu pai sozinho, Ramona entra e escuta tudo. Porém, Tonha nem dá bola e diz ao filho que Ramiro não vale nada, mas o garoto revida e diz que, se o sujeito não quis ficar com ela, é porque ela é um lixo. Ramona se irrita e diz ao rapaz para não falar assim com sua mãe. Pegando Vicente pelo braço, a curandeira diz que Ramiro Mendonça não é digno de nada, pois não é o único filho que o sujeito deixou abandonado pela cidade. E também Tonha não é a única mulher de quem ele abusou e completa. Ramiro não gosta de você. E não vai gostar nunca. Quanto mais rápido você entender isso, melhor será pra você. Agora vá embora. Nesse meio tempo, Gael vai procurar Elisa em casa. Carmen atende e diz que a moça não está, mas saiu muito contente por causa da soltura de Damião. Porém, a maquiavélica, que ainda não tinha feito a fofoca do dia, resolve dizer: Gael, você não tem medo que a história se repita? Augusto e Rogério eram os melhores amigos e se queriam como irmãos quando eram solteiros. O rapaz diz que conhece a história, mas a maluca continua falando e diz sua irmã se casou com Augusto por pena, e durante os anos em que estiveram juntos, tiveram um casamento horrível, cheio de dúvidas e ciúmes, até que Estefânia perdeu a vontade de viver, pois o marido era muito desconfiado. Para completar, ela ainda conta, a seu modo, que Rogério se aproveitou da situação para conquistar Estefânia, que acabou se apaixonando pelo homem, e depois aconteceu o que aconteceu. Gael grita que a história com ele é diferente, e não acredita que Elisa o deixe nem por Damião, nem por ninguém, mas a bruaca continua enfiando coisas na cabeça do rapaz, afirmando que sua sobrinha está infeliz e chora todas as noites. Mas Carmen não para por aí, e aconselha Gael a não cometer o mesmo erro que Augusto, jurando que Damião, nesta situação, é seu inimigo, e que se ele não fizer algo logo, vai acabar perdendo a moça. Elisa e Lúcio conversam sobre as últimas atitudes de Almerinda e acham estranho ela estar revirando o passado. A moça conta sobre a casa de Carmen e diz que a tia alega ter ganhado o imóvel de sua irmã. O velho diz à afilhada que é fácil de averiguar isso, pois podem ver no registro de imóveis e se por acaso algum dia aquela casa esteve em nome de Estefânia. Mas, antes de encerrar a conversa, Lúcio quer saber o que aconteceria se eles descobrissem que a casa sempre esteve em nome de Carmen, e a moça se dá conta que, neste caso, a amante de Rogério seria sua tia e não sua mãe. Elisa diz que existe uma pessoa que pode responder a todas estas perguntas, e esta pessoa é Ingrid Navarro, que já disse que descobriu um segredo de Carmen. E enquanto Carmen continua infernizando a vida de Gael, que está prestes a perder completamente a paciência, Ingrid está desesperada atrás das tais passagens que prometeu a Almerinda. Damião aparece de surpresa na casa dela, e a mulher ainda tem o disparate de pedir ao rapaz que não conte a ninguém que foi ela quem atirou em Ramiro. Elisa chega bem na hora e descobre tudo. Indignada, ela pede que os dois expliquem o que ela acabou de escutar. Damião resolve contar a verdade a Elisa e diz que, no dia em que Ramiro foi ferido, ele chegou a cavalo na fazenda do sujeito e ouviu um tiro. Por isso, entrou para ver o que tinha acontecido e encontrou o rapaz ferido.
Ingrid tenta mentir novamente, mas o rapaz afirma que não quer mais saber de mentiras. Ele ainda conta que Ingrid já tinha disparado no amante e ele pegou a arma para evitar outra desgraça. Ingrid começa a chorar, desesperada, se fazendo de vítima, e revela que pediu a Damião que assumisse a culpa porque não queria que Gael achasse que sua mãe poderia ter matado alguém. Ela ainda diz que não poderia estar na cadeia durante o casamento do rapaz. Para piorar, ela ainda revela que pediu que Damião mentisse, pois sabia que não aconteceria nada, já que sua família é uma das mais importantes da cidade. Furioso, Damião pergunta a Ingrid se ela tinha planejado tudo aquilo para se livrar de Ramiro e se Gael estava por dentro do plano sórdido de sua mãe. Neste meio tempo, Gael resolve ir embora depois de ouvir as besteiras de Carmen, mas acaba encontrando Betânia, no jardim da casa dos Castanhon. Com 7 pedras na mão, a mulher xinga o rapaz por causa do caso de Ingrid e Edmundo. Gael, de saco cheio, manda a fofoqueira calar a boca, mas ela o chama de bastardo, fruto de uma das relações da vadia com um camponês bêbado, ou até mesmo com um criminoso, e ainda diz: "Não me admira que você vai se casar com Elisa. É a dupla perfeita, pois somente alguém que não vale nada como você poderia se casar com essa moça que é pior do que maçaneta e todo mundo já passou as mãos." O rapaz respira fundo para controlar a vontade que tem de encher a mulher de porrada e tenta ir embora. Mas Betânia continua com os desaforos e Gael resolve responder: "Realmente a senhora tem toda a razão. Talvez fosse melhor seguir o exemplo de sua filha Sabrina, que anda dormindo com o infeliz do Paulo. Ou talvez fosse melhor ser como seu filho Henrique, que está de casamento marcado com a neta da curandeira, como a senhora mesmo disse." Mas Betânia não está disposta a perder a discussão e diz: "A culpa disso é daquela vadia, que se meteu na cama com meu filho não sei quantas vezes para enredar Henrique." Depois dessa, Gael desiste e deixa a doida gritando sozinha no meio do jardim, dizendo que Ingrid é a responsável por todas as desgraças de sua família. Nesse meio tempo, Elisa pergunta a Damião como ele tem coragem de desconfiar de Gael e achar que o rapaz estaria metido em algo como o plano macabro de sua mãe. Mas o rapaz quer descobrir a verdade e aperta Ingrid. Ela diz que os dois são amigos e não devem brigar, afirmando que não vai permitir que seu filho leve a culpa, jurando que não fez nada de propósito. Mas Damião avisa: "Olha, senhora, Ramiro continua vivo. Se ele recobrar a consciência e puder falar, poderá contar tudo sobre você e sobre o dia em que você atirou nele." Betânia conversa com Carmen e conta tudo o que está acontecendo entre Edmundo e Ingrid. Carmen não perde a oportunidade de destilar seu veneno e diz: "Amiga, não pode ser. Essa mulher muito hábil. Que pena que Edmundo não se dá conta de como está sendo usado por ela. Mas se eu fosse você, não deixava assim e tirava Ingrid da vida de seu marido de qualquer jeito. Se você quiser, pode contar comigo. Sei de algumas coisas que você poderia usar contra essa vadia." Gael chega ao consultório de Edmundo. Paloma tenta impedir o rapaz de entrar, mas ele deixa claro que não quer assunto com a moça e entra de qualquer jeito. No consultório, o médico explica que o homem que está com ele é o neurologista que chegou de Mérida para examinar Ramiro e vai levar o sujeito para fazer novos exames. Mas o rapaz grita, dizendo que não está ali para falar do sujeito. Edmundo não gosta do tom de voz de Gael e manda ele baixar a bola. Mais calmo, ele explica que acabou de ter uma discussão muito forte com Betânia e o doutor diz que sabe como é, pois a ex-esposa é mestre em deixar qualquer um com muita raiva. Gael conta que sua mãe já passou por muita coisa e não quer que ela sofra mais. Edmundo diz para ele não dar bola para as fofocas da ex-esposa e do que o resto do povoado diz, avisando que todo o falatório vai parar no momento em que ele se case com Ingrid, pois seus sentimentos são sinceros. Mas Betânia aparece no consultório e diz que tem algumas coisas para dizer sobre a mulher. E enquanto no hospital, Ramona descobre que Ramiro tem todas as chances de sobreviver, no consultório de Edmundo, Betânia conta que Ingrid está usando todo mundo para se livrar do amante. Tanto Gael quanto o médico dizem que ela não sabe o que está dizendo, mas ela continua com seu discurso até que o doutor manda a mulher calar a boca. Porém, Betânia conta que Ingrid não pode se casar com ninguém porque já é casada com Ramiro Mendonça. Betânia não perde a oportunidade de tripudiar e diz: "Vocês não sabiam, não é verdade? Eles se casaram há cerca de 2 meses quando aquela mulher já era sua amante. Agora a pergunta que você deve fazer, Edmundo, é porque ela não te contou. É, Edmundo, ela está jogando contigo. Reconheça. Quanto a você, Gael, é bom começar a perceber a mulher que tem como mãe, pois também não contou que foi ela e não Damião quem atirou no marido." Gael pede que a mulher cale a boca,
Mas ela diz que, se ele não está acreditando, que pergunte a Damião. Enquanto isso, Ramona vai visitar Ramiro no centro de saúde. O rapaz continua inconsciente, mas a curandeira resolve dizer a ele, mesmo assim, que já o tinha advertido que Ingrid iria levá-lo à ruína. E com ela, iria começar a apagar todas as maldades que fez na vida, pois ele é um homem maldito. Do outro lado da cidade, Ingrid continua com o teatro, dizendo que não suportava mais apanhar do amante e por isso atirou. Chorando, ela joga toda a sua chantagem emocional para cima de Elisa e continua insistindo que temia muito pela vida do filho, pois sabia que o amante poderia machucar Gael. Elisa, dizendo que não quer julgar a futura sogra, pergunta por que ela não denunciou o bandido e também por que não aceitou a ajuda de Gael. Ingrid jura que tinha medo e por isso não fez nada. Mas a moça troca de assunto e diz a Ingrid que quer falar sobre os segredos que disse ter sobre Carmen, pois descobriu que a tia tem uma casa fora do povoado. A moça também conta que sabe que ela e Ramiro moraram ali por algum tempo. De repente, Ingrid se lembra que as passagens aéreas que estava procurando podem estar na tal casinha e arrasta Elisa junto com ela para o local. Naquela noite, Lúcio resolve aceitar os conselhos de Malu e vai ao centro de saúde dizer a Ramiro tudo o que tem guardado no peito há anos, sobre a morte da esposa e sobre sua demissão da processadora. Chorando, o homem conta que sabe que ele estava por trás do incêndio que matou Branca. Alguns minutos mais tarde, Ingrid chega à casinha azul acompanhada por Elisa, mas se dá conta que Ramiro trocou a fechadura e não consegue entrar. Desesperada, Ingrid arromba a porta com uma pedra e começa a revirar tudo atrás do que estava procurando. Ingrid resolve dizer a Elisa que aquela era a casa onde Rogério costumava se encontrar com suas amantes. E sabe de tudo isso porque Ramiro lhe contou. Ela diz ainda que o sujeito era o homem de confiança do pai de Damião. Ingrid ainda diz que o que está procurando vai resolver todas as dúvidas da moça em relação à fama de Estefânia e pede ajuda a ela. Mas as duas são surpreendidas por Carmen, que quer saber o que elas estão fazendo ali. Damião chega em casa tarde, mas segundos depois, também chega Gael, que agarra o rapaz pelo colarinho e diz que já sabe que não foi ele quem atirou em Ramiro. O rapaz acusa o amigo, dizendo que ele quis se fazer de herói para impressionar Elisa. Furioso, Gael ameaça o rapaz e avisa que não vai permitir que ele roube sua noiva, como fez Rogério com Estefânia. Enquanto isso, na casinha azul, Carmen manda Elisa embora. Ingrid também pede à moça que saia, pois quer falar com a titia a sós. Mal a garota sai, Carmen parte para cima de Ingrid, que se defende, e diz que se algo lhe acontecer, a víbora oxigenada vai direto para o inferno. Carmen diz que revisou a casa toda quando ela e Ramiro foram embora, e não tinha nada ali que pertencesse a ela. Ingrid cai na gargalhada e a titia a pega pelo pescoço, avisando para não se meter em seus assuntos. A mãe de Gael revida e pega Carmen pelo gogó e diz: "Suas ameaças não me assustam, Carmen. Você não me acusou de ter planejado a morte de Ramiro? Então é melhor ter cuidado comigo, pois você não tem a menor ideia do que tenho planejado para você. E quer saber de uma coisa? Não vai dar tempo de você perceber de onde vai vir o golpe." Na casa do Zarango, Damião explica a Gael que assumiu a culpa pelo tiro em Ramiro para que Ingrid pudesse estar presente no seu casamento, mas principalmente para que meu melhor amigo não tivesse que passar pelo sofrimento de saber que sua mãe matou um homem. Almerinda manda os seguranças tirarem Gael à força de sua propriedade. Porém, Damião impede e diz que em sua gente ninguém toca. A mulher fica possessa e diz que o filho está tirando sua autoridade diante dos empregados e afirma que quer o rapaz fora de sua casa imediatamente. Damião propõe que os dois vão ao outro lugar para conversarem tranquilamente. Mas o noivo de Elisa afirma que não tem mais nada para conversar e deixa claro que não quer o rapaz perto de Elisa. Nesse meio tempo, Paloma conta à avó sobre seu encontro com Ramiro na praça da igreja, quando ainda era criança, e diz que ele, naquele dia, falou que seu pai tinha ido embora do vilarejo. A moça ainda revela que ficaria muito chateada se acontecesse o mesmo que aconteceu a Vicente, que descobriu que o sujeito era seu pai. Ingrid chega em casa e toma o maior susto quando vê Edmundo esperando por ela no escuro. Ela diz que queria procurar por ele, mas não conseguiu por causa de tudo o que está acontecendo. Só que o médico não está de bom humor e diz que acha que, na verdade, ela estava se escondendo e quer saber por que ela mentiu. A mulher acha que o médico está falando de Damião, mas Edmundo diz que não falou com o rapaz, porém já sabe que não foi ele quem disparou em Ramiro e, gritando, diz: "Espero que você me dê uma boa explicação, pois descobri que você está casada com Ramiro Mendonça. Me responda. Isso é verdade?"
Você foi capaz de se unir a um homem que te maltratava? E enquanto Gael chega em casa e diz ao padre Lupe que precisa pensar se denuncia ou não sua mãe à polícia, Ingrid tenta se explicar para Edmundo. Mas o médico não acredita em nada e dispara. Você foi capaz de me usar Damião e até usar seu próprio filho para se livrar de Ramiro? Mudei de vida por você, enquanto você tratava de se casar com aquele bandido. Ingrid diz que só se uniu ao sujeito, pois não poderia ficar de mãos vazias. Finalmente o doutor se dá conta do enredo e avisa. Você não precisa dizer mais nada, pois já está tudo muito claro. Você tem esta noite para ir embora de ermita, porque amanhã, na primeira hora, eu vou falar com a polícia. Se for verdade que você não é culpada de nada, pode ficar tranquila e desfrutar da tua fazenda. Desesperada e sem saída, Ingrid começa a quebrar tudo depois que o médico vai embora. De repente, ela encontra as passagens aéreas que estava procurando. Nesse meio tempo, Carmen vai novamente visitar Ramiro. De repente, ele recobra a consciência e agarra a mulher pelo pescoço. Carmen consegue se soltar das garras de Ramiro, enquanto ele urra de dor na cabeça. A mulher conta que ele tem uma bala em seu crânio e o sujeito consegue murmurar o nome de Ingrid. Apavorada, Carmen grita por ajuda. Tonha chega na pracinha, onde Braulio, Dolores e Vicente estão comendo, enquanto o garoto faz sua vigília no centro de saúde. A mulher faz o maior escândalo, porém Braulio explica que está tentando se aproximar do rapaz, apoiando-o, pois querendo ou não, ele está muito preocupado com Ramiro. Ele ainda joga na cara da ex que ela é a única culpada por tudo o que está acontecendo, pois mentiu para os dois, por muitos anos. A empregada resolve botar banca, mas Braulio corta o embalo e diz: você não precisa se preocupar com Vicente, pois eu estou cuidando dele, coisa que você não faz. A presença de Dolores, para mim, me dá paz, ao contrário de você, que sempre está preocupada em buscar uma discussão. Eu nunca menti que sempre fui apaixonado por ela. Mas Tonha não se conforma e grita com Dolores, dizendo que ela não deveria estar ali. Dolores, com a maior calma, responde que talvez ela tenha razão e, como não gosta de escândalos, vai embora. Ela ainda pede desculpas por não saber que a mulher iria acompanhá-los e oferece um cafezinho para a rival, que fica com a maior cara de tacho. Elisa chega em casa e, depois que Dolores desabafa sobre o encontro que teve com Tonha mais cedo, conta que descobriu que foi a própria Ingrid quem atirou em Ramiro. A empregada não perde a oportunidade de elogiar Damião e ainda confessa que acha o rapaz muito nobre. A moça comenta que espera que seu noivo veja desta maneira, quando souber o que aconteceu, mas tem uma dúvida. Elisa diz que não entende por que Damião perguntou a Ingrid se Gael tinha noção dos planos da mãe para se livrar de Ramiro. Dolores resolve dar um palpite, dizendo que não importa quem atirou, pois a pobre mulher estava tentando se defender do miserável do Ramiro, mas Elisa revela que tem lá suas dúvidas. Ela conta que foi procurar Ingrid, que afirmou que Ramiro sabe de segredos importantes sobre o passado de Carmen e que os guardou durante todos estes anos. A moça lembra que as duas foram a tal casinha que pertence à tia, e a mulher falava o tempo todo de umas passagens aéreas que estava procurando e que poderiam esclarecer muita coisa, mas não entendeu bem do que ela estava falando. Dolores pede que a moça tome cuidado, dizendo que tudo está muito estranho, porém, Elisa surpreende a mulher com mais uma, contando que pegou Almerinda na sepultura de sua mãe e que ela fez muitas perguntas sobre o passado de Carmen. A garota ainda diz que tem certeza de que a mãe de Damião está com suspeitas de que algo está acontecendo. E por falar em Almerinda, a mulher está totalmente perdida em seus pensamentos. Ela recorda de um encontro que teve com Estefânia, quando a mãe de Elisa foi pedir explicações sobre a fofoca que estava espalhando pelo povoado, e ainda assegurou que não foi e nunca tinha sido amante de Rogério. Alguns segundos depois, Almerinda sai de casa e acaba tomando o maior susto com Damião, que estava na varanda. O rapaz quer saber aonde ela vai àquela hora da noite, e a fazendeira conta que vai jantar com uma amiga. Porém, o rapaz diz que achava que a única amiga que a mãe tinha era Betânia, e sabe que elas brigaram. A mulher diz que tem algumas conhecidas e só sai com elas quando está entediada. Nesse meio tempo, Ingrid chega à casa paroquial procurando pelo filho. O padre diz que o rapaz não está, mas antes de sair, disse que precisava pensar se entregava ou não a mãe para a polícia, pois descobriu a verdade sobre quem disparou e Damião assumiu a culpa. Ingrid jura que quando ela conversar com seu filho, ele com certeza vai entendê-la e pede ao padre que entregue ao rapaz o presente que levou. Mas Lupe resolve avisar a mulher que ela deveria mudar de tática, pois a desilusão de Gael não vai ser consertada nem com presentes, nem com pastéis. Mas
A mulher diz que já conseguiu fazer as pazes com o rapaz antes e vai voltar a fazer de novo. Porém, o sacerdote, que aliás, além de lindo, é o máximo quando resolve encarar alguém e dizer as verdades, conta a Ingrid. Gael é muito nobre, mas não é burro. Ele já se deu conta que você mentiu para ele e sabe que você não voltou a esse povoado para recuperar a relação entre mãe e filho. E eu sei que, na verdade, você veio reclamar a parte que cabe a Gael, da fortuna de Rogério. A mulher contesta e diz que, se fosse assim, já teria contado a verdade ao rapaz há muito tempo. Lupe a interrompe e afirma que tem certeza que, apesar de Gael ter dito que a mãe prometera revelar quem seria seu pai, vai voltar atrás e manter o segredo escondido, pois, com a desconfiança do rapaz, não sabe mais se ele está disposto a incluí-la em sua vida. Ingrid não se faz de rogada e diz que o sacerdote tem a mente suja, pedindo que o homem entregue a Gael o presente e o avise que não poderá comparecer ao casamento do rapaz. Mas antes que ela saia, o religioso pergunta se ela vai embora do povoado para evitar a prisão. Ingrid diz que não sabe o que vai fazer, mas Lupe deixa claro que mesmo que ele saiba que é irmão de Damião, tem certeza de que o rapaz não vai aceitar nada. Nesse meio tempo, Almerinda chega à fazenda de Ramiro, procurando por Ingrid, e encontra a casa toda revirada. Do centro de saúde, Carmen liga para a rival, e quem atende é Almerinda. A tia de Elisa reconhece a voz da fazendeira e quer saber o que ela está fazendo na casa de Ingrid. A mulher explica que está ali para pegar algumas coisas que Ramiro escondeu durante anos, e tem a ver com Rogério e com Estefânia, e desliga o telefone. Edmundo chega para seu plantão no centro de saúde do povoado e encontra Carmen. Obviamente, a jararacuçu não consegue guardar a língua dentro da boca e conta ao médico que Ramiro acordou. Porém, ao chegarem ao quarto do sujeito, Dr. Tobar e Carmen têm uma surpresinha. Ramiro evadiu do recinto. Já é tarde quando Ingrid chega em casa e percebe que Almerinda já chegou. Ela tira as passagens da bolsa, abre um sorriso, mas é surpreendida por Ramiro. Ingrid tenta gritar, mas ele tapa sua boca e a arrasta para fora da fazenda. E enquanto Elisa e Dolores conversam sobre o casamento da moça, que tem certeza que está na hora de devolver ao noivo tudo o que ele lhe deu durante anos, Gael chega à fazenda de Ramiro e dá de cara com Almerinda. O rapaz pede que a mulher saia, pois precisa conversar com a mãe e precisa solucionar tudo, avisando que se realmente a mulher planejou tudo para matar Ramiro, ele mesmo vai avisar a polícia. Antes de ir embora, Almerinda diz que Ingrid não está, mas pede ao rapaz que diga à mulher que não gosta de ser deixada plantada feito um 2 de paus, e sua oferta acaba no dia seguinte ao meio-dia. Enquanto isso, Ramiro continua segurando Ingrid, escondido em um canto qualquer da fazenda. Ele diz à mulher que Gael ainda está dentro de casa e vai levá-la para um lugar onde ninguém vai encontrá-la. E enquanto Damião tenta entrar tarde da noite no quarto de Florência, Ramiro leva Ingrid para a casinha azul e a amarra numa cadeira, apesar de estar se sentindo muito mal. Ela tenta convencê-lo a voltar para o centro médico, mas ele não dá a menor bola. Apenas pede que ela fale mais baixo porque está com muita dor de cabeça. Ingrid quer saber o que ele pretende fazer. Ele diz que vai matá-la da mesma forma como ela tentou fazer com ele. Ingrid tenta reagir, mas ele soca a mulher na cadeira e pergunta o que Almerinda foi fazer na sua fazenda. Ramiro quer saber quanto dinheiro a fazendeira ofereceu desta vez, para que a mulher desse com a língua nos dentes. Completamente louco, ele resolve vasculhar a bolsa de Ingrid e encontra as passagens. Rindo, ele estava procurando aquilo fazia tempo e não pensou que fosse encontrá-las. O sujeito pega uma faixa de cetim do roupão de Ingrid e tenta amordaçá-la. A mulher se defende como pode, mas ele acaba conseguindo e diz para ela chorar bastante porque é a última vez que vai fazer isso. Calmamente, o sujeito se senta e diz a Ingrid que quer conversar, começando pelo dia em que ele atirou da pocilga em que morava logo quando chegou ao povoado. O infeliz lembra dos momentos que tiveram naquela casinha e de tudo o que fez por ela. Mas ele não para por aí e joga na cara de Ingrid. Depois de tudo que fiz por você, você me traiu, me deixou atirado como um cachorro sem dono, tentou me matar e ainda por cima me colocou a fama de ser um abusador. A dor na cabeça de Ramiro piora e Ingrid aproveita para golpeá-lo e fugir. O sujeito consegue agarrá-la pelas pernas e Ingrid acaba batendo a cabeça e cai, inconsciente. Com dificuldade, Ramiro tenta acordar a mulher, sem êxito, e acaba desmaiando ao lado dela. Minutos depois, Almerinda chega em casa e dá de cara com o filho. O rapaz quer saber o que a mãe está aprontando desta vez e ela pede que os dois façam uma trégua.
mas Damião quer saber o que vai acontecer com a céu aberto, agora que Ramiro está internado. A fazendeira sugere que o filho compre aquelas terras, pois a processadora está perdendo fornecedores, e esta poderia ser uma saída para a empresa. Depois de algumas horas, Ingrid acaba recobrando a consciência e percebe que está em uma cova, cavada por Ramiro. O rapaz, que não está nada bem da cachola, canta, sentado na beira do buraco, e diz que estava esperando ela acordar. Ramiro explica que aquela cova era para Carmen, mas não chegou a usar e resolveu guardar, se por acaso um dia tivesse necessidade, e agora vai usar com ela. Ele ainda mostra a bolsa da mulher e as passagens aéreas. Agora, ele pede que ela guarde tudo com ela e avisa que vai enterrá-la viva, sem que leve toda a noite, e com muita dificuldade, ele começa a jogar terra no buraco, ainda cantarolando. Ingrid fica cada vez mais desesperada, e ele diz para ela ficar com os olhos abertos, para ver tudo bem direitinho.